bom dia, tudo bem? Bom dia com vocês, bom dia para todos. Bom, é o seguinte, hoje revisão para a recuperação, então vou passar aqui os tópicos de revisão, vou passar os slides, vou passar as informações todas que vocês precisam. É claro que vocês sabem que essa recuperação, ela engloba 4 unidades, 5, 6, 7 e 8. Porque como ela é uma recuperação semestral, então você precisa saber e fazer para a gente revisar unidade 5, 6, 7 e 8. Bom, são vídeos curtos, são aulas mais rápidas, que são a recuperação. Não tem prática nenhuma aqui não tem atividade para você fazer, não tem tarefa para você mandar. É recuperação, explicação de conteúdo para recuperação apenas. Então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui para vocês, para a gente já cair na unidade unidade 5. Eu só vou colocar aqui os bloqueios aqui, né, como é de praxe. Unidade 5. Lá na unidade 5, nós começamos com o presente perfeito. E você lembrando que o presente perfeito, ele precisa estar acompanhado de have. O have e o has, ele precisa acompanhar todo o verbo que tiver na frase. Então, I have, you have, he has, she has, it has. Esses 3 são os has. Os outros restantes todos, I have, you have e they have. Isso é a conjugação que tem, o have. Porque todo e qualquer verbo principal vai ter que estar ou na terceira coluna ou acompanhado de ed. Se ele for regular, ele está acompanhado de ed. Se ele for um outro verbo irregular, ele precisa estar na lista de verbos na terceira coluna. Já eu mostro a lista também, que eu tenho aqui. Então, veja, positivo. Eu peguei aqui verbos aleatórios. Então, aqui, ó. I have jumped. You have eaten. She has cooked. She has written. It has flown. We have shouted. You have drunk. They have opened. Se você viu aqui, jumped, cooked, shouted, opened, todos terminam com ed. Então, são verbos regulares. Logo, eaten, written, drunk e flown são verbos irregulares. A regra, então, é verbo have ou has, mais o particípio do verbo, a terceira coluna do verbo, ou ed. E vocês lembram que o ed não é só colocar ed aleatório. Tem o ed, tem o ied, tem a consoante que dobra. Então, isso aí são regrinhas que vocês já viram lá e tem que revisar. Isso é positivo. Se você tem aqui o negativo, o verbo não muda. O que muda é o auxiliar, que é o have e o has. Então, o que era have virou haven't ou hasn't. Então, I haven't jumped, you haven't eaten, he hasn't cooked, she hasn't written, it hasn't flown, we haven't shouted, you haven't drunk, they haven't opened. Então, mudou o haven't e o hasn't. E o interrogativo também é a mesma coisa, só que agora o have, ele não vai depois do verbo, ele não vai depois do sujeito, ele vai antes do sujeito. Eu vou pegar o positivo e inverter o have. Ele vai virar interrogativo. Então ficou have I jumped? Have you eaten? Has he cooked? Has it written? Has it flown? Have we shouted? Have we drunk? Have they opened? Então essa é a estrutura para completar o presente perfeito. Claro que você não tem obrigação de saber toda a lista de verbos auxiliares. Então, você pode usar essa lista. Eu enviei essa lista para vocês, também tem ela na internet, tem ela em um monte de lugar. Ó, o verbo está no presente, no passado, particípio. E você usa
essa aqui, que é o particípio. Você usa o particípio do verbo. Não usa a segunda coluna, não usa a primeira, usa a terceira coluna. Beleza? Então, essa é a lista de verbos irregulares. Beleza? Beleza. E aí, vocês praticaram isso, e na página de vocês 78, tem também aqui, ó, a explicação, a mesma coisa lá. Só que eu prefiro essa explicação aqui, está mais clara, mas se você se sente mais à vontade, tem ela no livro de vocês na página 78. Isso foi a gramática da unidade 5. E aí vocês praticaram um monte disso e fizeram e tudo mais. Caímos na unidade 7. Não, na 6 ainda. E aí vocês... tá, lembrei. Vocês precisam também dominar essas palavrinhas, eu já vou voltar aqui. Just, already, yet, never, yet. Essas palavrinhas, elas vão no meio do verbo para você complementar ele ou não. Veja só, o 5 foi presente perfeito. A 6 foi presente perfeito com advérbios. E eles estão aqui, ó. Ever, vou até marcar eles aqui, fazer um tracinho. Ever, never, just, already e yet. Como eu uso isso? Você precisa, deixa eu até marcar aqui, continuar marcando. Nas frases positivas, eu uso ever, never, just, na pergunta, already também na positiva, yet na negativa e pergunta. Só que o livro não separou, então vamos separar aqui. Todas as positivas. Already, never, just. Isso eu uso em frases positivas. O que eu uso em negativa? Yet. Pronto. E o que eu uso na pergunta? Ever e yet também. O ever e o yet nas perguntas. Mas onde eles vão? Todas essas palavras, elas vão no meio dos dois verbos, menos os dois yet. Yet sempre vai no final da frase. Sempre. Sempre no final da frase. Veja exemplos aqui, ó. Have you ever been to New York? Tá aqui, ó, o ever no meio. Olha a negação. No, I have never been to New York. Olha só, essa frase, ela tá positiva. É o never que transforma ela em negativa. Eu não posso usar nunca. I haven't, never. Tá vendo? Frase negativa não combina com never. O never é o negativo, não a frase. Então, I have never been to New York. Olha embaixo, just. I've just returned from London. I've already had lunch. Então, vocês viram, ó, todos eles estão no meio da frase. Todos. Menos os dois yet. Os dois yet, não importa se ele é interrogativo, se ele é negativo, ele precisa estar no final da frase. A pergunta, ó. Have you had lunch yet? I haven't eaten yet. Tá vendo? Os dois são no final da frase. Então, lembre-se disso. Eu uso tudo isso aqui em frases positivas, eu uso yet em frase negativa, e eu uso esses dois aqui em frases interrogativas. Todos eles no meio dos verbos, os dois yet no final da frase. Então, é a mesma coisa da unidade 5. Você vai usar o presente perfeito, vai apenas acrescentar esses advérbios na frase. Beleza? Continuando. Isso foi unidade 5 e 6. Unidade 7, nós temos o condicional. Se eu fizer tal coisa vai acontecer. Se
eu fizer, se eu for à escola, vou estudar. Se eu estudar, vou passar. Se eu estudar, vou me graduar. Condicional. Mas em inglês, esse condicional ele tem regra. Não tem como. É condicional 1. Você vai usar o if mais o presente. Depois, a outra frase, o futuro, will. Então, quando eu tiver o if, não importa se ele seja no meio da frase ou no final da frase, o if tem que estar acompanhado do presente. E a outra frase com will. Um exemplo disso. If I have money, I will travel. Ixi, que have feia é esse. If I have money, I will travel. Eu podia inverter essa frase. I will travel if I have money. Não tem problema. A inversão da frase é a mesma coisa. O que eu não posso é inverter a gramática. Eu tenho o if acompanhando do presente. Eu tenho o if acompanhado do presente. A outra frase que sobrou foi o futuro will. Nunca mistura. Então, lembre-se. É o if com presente mais o futuro will. Sempre, sempre, sempre. E aí, você lembra que o passado do futuro will é o won't. Só isso. Ou eu tenho will, que acompanha o verbo, ou eu tenho won't, que acompanha o verbo. Acabou. No presente, você tem que tomar um cuidado especial. Se essa frase, por exemplo, fosse com ela, então, ó, if she, o have não é mais. Então, she has money. Cuidado com he, she, it. She will travel. Então, quando eu estiver falando na terceira pessoa, he, she, it, tem que ter o Szinho a mais. Ok? E quando eu estou falando de negativo, don't ou doesn't. Ou don't ou doesn't. A mesma frase ali, ó. If she doesn't have money, she won't travel. If I don't have money, I won't travel. Beleza? Então, quando eu estou no presente, eu tenho ou positivo normal ou com S. Ou negativo don't ou com doesn't. Agora o will não. Will ou won't. Ou will ou won't. Esse é o condicional. Ok? Então, tenham cuidado com o condicional. Sempre if com presente mais o will. Ou o will mais o if com presente. O que importa é não separar o if do presente. Nunca separe, beleza? E aí esse condicional, vocês praticaram um monte. Se você tem dúvida, se você quer praticar mais, ele está exatamente na página 104. Tá ali, ó. O quadrinho rosa com o condicional. E aí nós partimos para unidade 8. A unidade 8 vocês têm palavras que são os pronomes relativos. E esses pronomes relativos, eles são específicos. Não espere que caia lá na prova o that, que é o coringa para todo mundo. Não tem. Na prova deve ter um that ou outro perdido, mas vou até fazer a listinha aqui, ó. Se eu estou falando de pessoas, eu tenho que usar who. Se eu estou falando de coisas, eu vou usar which. Se eu estou falando de lugares, eu vou usar where. Se eu estou falando de tempo, data, eu vou usar when. E aí o coringa de todos esses, that. Valf, Oi, fala comigo. duas coisinhas aqui. A prova que dia? Ah, meu filho, vamos na recuperação, vamos aqui na revisão, cola comigo. Eu esqueci minha outra pergunta. Outra pergunta era a pergunta aqui mesmo. depois agora, só quando eu terminar a revisão eu abro para perguntas. E aí eu tenho um que não tem coringa, que é o whose. Na prova, um monte de gente errou o whose, que eu disse que não tinha coringa. E aí colocaram lá o that como coringa dele. Um monte de neguinho perdeu pontos. Então, vejam. O who, se você for traduzir, é quem. Por isso que ele é falado que é para pessoas.
Quando eu estou falando de pessoas, o who. Se você traduzir o which, é o qual, a qual. Se você traduzir o where, onde. Se você traduzir o when, quando. E se você traduzir o that, que. Por isso que ele é coringa de todo mundo. Maria, a mulher que conheço. Eu poderia usar o who ou o that, porque Maria é pessoa. Então, esses 4 têm coringa, que é o that. Mas não esperem na prova que tenha um monte para você usar that. Não vai ter. Vai ter pegadinhas, então cuidado. E o whose, se você traduzir, é cujo ou de quem. Por isso que ele dá posse. Ele é posse de alguma coisa. Alguém que é dono de alguma coisa que pertence a alguém. Cujo. Por exemplo, aquele é o homem cujo carro está quebrado. Então, whose não tem coringa. Cuidado com estes. Isso é pronomes relativos. E aí você vendo na prova de vocês, está aqui, ó. Eles estão na página 105. Tá tudo ali, ó, bonitinho. Todos eles. Para que serve cada um? E o último conteúdo que vai cair na prova é o né. Né é pergunta. Você vai transformar uma frase numa pergunta. Só que em inglês você faz uma modificação no final da frase. Por exemplo, she is tall. Tá aí. Ela é alta, eu estou afirmando. Para isso virar uma pergunta, eu vou usar o mesmo verbo auxiliar, só que ao contrário. Ó, she is, eu peguei o is e coloquei no negativo. E usei a mesma palavra, mesma pessoa. Isn't she? Ela é alta, não é? She is tall, isn't she? E poderia ser o contrário essa frase. She isn't tall. Is she? Tá vendo? Eu tenho que inverter. O que eu não posso é deixar o mesmo auxiliar. Ele tem que ser invertido. Se ele está positivo no lugar, ele vai negativo para o outro. Se ele está negativo, ele vai positivo. Nunca, nunca vai ser 2 positivos ou 2 negativos. Nunca. E os auxiliares que você precisa tomar cuidado é is, are, will, should, can, could, shall, do, don't, doesn't. Faltou um T aqui e um... Pronto. Opa, cadê o meu E? Doesn't. Will vira won't. Que mais? Are, can, could, should, may, might. May. Did. Ou didn't. São essas palavrinhas. Quando eles estão na prova, quando eles estão na frase, eu vou ter que usar o outro lado deles, o negativo ou o positivo. Então, se eu tenho is, vou usar isn't. Are, aren't. Will, won't. Should, shouldn't. Can, can't. Could, couldn't. Faltou um H no shall. Shall, shall not. Do, don't. Don't, do. Do, does, don't. May, may not. Did, didn't. Eu vou sempre usar o contrário deles. Eu nunca vou usar ele igual. Vou usar o negativo ou o positivo deles. E outra coisa que não pode, eu posso fazer uma frase com o nome de alguém. Por exemplo, o Peter will play. Tá aí. Normal, o Pedro vai jogar. Né? Se eu transformar isso aqui no né, eu vou pegar o will e vai virar won't. Só que eu não posso usar Peter, eu vou ter que usar o pronome he. O Peter vai jogar, não vai? Né? Então, ó, eu peguei o will, virou won't. E o Pedro virou he. Então, eu não uso aqui pessoa, eu uso pronome.
I, you, he, she, it, we, they. Só os pronomes. E isso é o tag chamado tag question. Também está na página 117 de vocês ali, ó. Cadê? Deixa eu voltar lá. Tá aqui, ó. As tag questions. Ó. I am, aren't, do, don't, does, doesn't, is, isn't, are, aren't. E aí vai invertendo. Isso são chamados de tags. Ok? Então, revisando rapidinho para eu acabar e vocês abrir para perguntas. Vocês têm que dominar presente perfeito, positivo, negativo, interrogativo. Tenha uma lista, vocês precisam de uma lista dessa, tenha uma. Está aqui também na página 78. Vocês precisam dominar cadê aqui? O condicional, if, que é o presente mais o futuro. Também está ali na lista 104. Vocês precisam dominar o it, who, where, que são os pronomes relativos. Está aqui, ó, na 115. E também os tags, que também estão na 115. Então, unidade 5, 6, 7, 8. Só lembrando, a unidade 5 e 6, elas estão juntas. Porque na 5 tem presente perfeito e na 6 tem presente perfeito com os advérbios, que vai no meio do presente perfeito, tá bom? Por isso que tá aqui, ó, junto, ó, presente perfeito com os advérbios. Beleza? Bom, agora sim, perguntas, dúvida, faça qualquer pergunta que você queira, agora tá na hora. Fala aí. Eu não entendi muito bem aquele do isn't lá, tarará, do aren't. O que transforma. Tag. E essa aqui, ó. Isso. Olha só. Pega uma frase qualquer aqui. A frase que cai na prova, por exemplo, é essa aqui, ó. We don't have books. Eu paro aqui. Qual o contrário do don't? Hã? It? Não, o contrário. Do. Só positivo e negativo. Então, do. E qual é a pessoa ali? We. Só isso. Você pega o próprio verbo, coloca ele ou positivo ou negativo. Ó, vamos pegar um positivo aqui agora, ó. Aqui, cadê pegar um positivo? Aqui, ó. Olha essa aqui. She is a good cook. Qual o contrário do is? Isn't. Isn't. Pronto, e repete a mesma pessoa. Olha só. Todos eles são iguais. Eu vou pegar o próprio verbo e vou modificar ele de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Só isso. Isso é chamado da tag question. É o né. Né? Beleza? Então, essa lista que eu fiz ali atrás, é só inverter. Então, lembre-se, não existe dois positivo. Tem que ter negativo, positivo ou positivo, negativo. Se na frase eu tenho negativo, eu vou usar positivo. Se na frase eu tenho um positivo, eu vou usar o negativo. Nunca os dois iguais, certo? Beleza? Outra dúvida, mais dúvidas? Mais dúvidas, perguntas agora. E isso vai ser a prova de vocês. Ó, no final do livro tem a lista de verbos para vocês usarem. Bom, eu vou descompartilhar aqui. Mais alguém tem alguma dúvida? Se não tem, eu vou parar.